Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, mediadora de leitura do Clube do Livro de Salto, e hoje a gente vai ter a nossa primeira live de férias, que vai ser com o autor, o escritor Gessé Andarilho, escritor desse livro aqui, ó, Fiel, e eu vou chamar ele para poder acompanhar a gente aqui nessa nossa live. Espera aí que vocês já vão ter ele. Tô nervosa. Aí, Pedro. Oi, José, tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem? Como é que Tá tá? dando para me ouvir direito? Perfeitamente. Ai, olha, é um prazer enorme estar falando com você. Eu fico tão feliz quando a gente consegue esse contato com os autores, porque para nós, leitores, vocês são as estrelas de Hollywood, né? Intocáveis. Então, ter esse acesso, assim, esse contato com vocês é uma felicidade muito grande. Eu tô nervosa, tô tremendo. E assim, tô aqui com o seu livro, já mostrei pro pessoal, que é o Fiel. Eu vou te contar como que eu conheci você e como foi que eu descobri o Fiel. Foi assistindo o encontro com a Fátima Bernardes e lá estava um autor de livro infantil. Vou tentar lembrar o nome dele. E a Fátima perguntou o que ele estava lendo naquele período lá. E ele falou o nome do seu livro. Ele falou que tinha gostado demais, que era uma das melhores leituras que ele tinha feito aquele ano. E eu falei, bom, se ele gostou, eu vou procurar, né? E aí eu encontrei o Fiel, comprei e li. Também tive a mesma reação, a mesma sensação. É um livro muito bom. É um livro que retrata muitas histórias, né? Do nosso país, não só ali Rio de Janeiro, mas no geral. Eu sou aqui de São Paulo, não vou me apresentar, sou a Mari, do Clube do Livro de Salto. A gente é do interior de São Paulo e a nossa cidade chama Salto. Não é porque algumas pessoas confundem, né? Acho que é um clube de livro de mulher, mas não é. A cidade chama Salto mesmo. Então, para você ver onde você está alcançando as pessoas, eu estou aqui do interior de São Paulo. Então, eu vou deixar você se apresentar para as pessoas. A gente tem um público legal aqui online. E a bola é com você agora. Então, eu sou o Gessé Andarilho, sou escritor, roteirista, presidente do Instituto Marginal, Marginal assim, ó, de quem veio da margem, Pronal, que é agora em inglês. E eu sou do Rio de Janeiro, sou nascido e criado numa favela chamada Antares, que é na Zona Oeste. E é isso, virei escritor numa maluquice, né, na vontade de contar histórias, porque os livros que eu lia na época eu percebia que faltava alguma coisa, então eu decidi começar a escrever as minhas histórias, começar a contar as minhas fofocas através das páginas dos livros. Eu pego histórias reais e transformo em ficção. E esse livro aí, O Fiel, né, que é meu primeiro romance, esse mês agora completa 10 anos, né, do lançamento do Fiel. Eu estou preparando algumas coisas, assim, algumas festividades para poder não passar batida essa data, né, de 10 anos. É difícil você ver um livro que tenha 10 anos e ele esteja nas prateleiras, né? E o Fiel ainda está nas prateleiras, você é fácil de achar esse livro. Então, 10 anos de Fiel esse ano e aí vamos começar a comemoração com você hoje aqui na sua live. Gissé, eu separei algumas perguntas aqui. Uma que eu achei bastante legal, bastante interessante, é que você também está escrevendo livro infantil, né? Eu fui buscar os seus livros mais atuais e eu vi lá que tinha um infantil. Você pode falar um pouquinho dele? Então, eu lancei na pandemia 3 livros infantis, né, pelo Itaú, Ler para uma Criança, naquele projeto. Primeiro eu lancei o Super Protetores, que é a história de profissionais da saúde na luta contra o monstro, né, que era o corona e tal. E logo depois eles pediram para eu transformar 2 textos campeões, vencedores da Olimpíada da Língua Portuguesa em livro infantil. E aí saíram mais 2 livros, que foram Sovaco de Cobra e A Flor que Chegou Primeiro. E aí esse no final do ano passado, na verdade, eu lancei um infantil chamado Cadu Quer Brincar,
Fala Isso, sobre a importância da sim. brincadeira. Fala sobre a importância da brincadeira, né? Uma vez eu lembro que estava passando na televisão uma matéria falando sobre umas crianças, uma criança que tomou tiro, bala perdida, né, na favela. E aí eu tava vendo essa matéria num bar e uma senhora falou assim: mas também o que essas crianças estavam fazendo na rua? Aí eu falei: ué, brincando, pô, porque na favela não tem playground, não tem, enfim, muitas delas não tem campo de futebol e o lugar de brincar da galera na rua. E aí ela ficou me olhando assim. Falei, quem não deveria estar lá era as armas, né? Que não É. deveriam estar lá. E aí eu escrevi esse livro, Cadu Quer Brincar, em homenagem a um cineasta chamado Cadu Barcelos, e morreu aqui no Rio de Janeiro num assalto, né? Ele foi esfaqueado no centro da cidade. Aí eu peguei essa homenagem ao Cadu e fiz esse livro, Cadu Quer Brincar. Ó, lembrei o nome do autor, é William Brennan. Ele escreve livro infantil. Pô, o Ilan é brabo pra caramba, pô. É, A referência máxima. foi com ele. É que eu sou professora, então eu adoro história infantil. Então sempre que eu tô vendo por aí, eu sigo as pessoas. E aí foi através dele que eu te conheci. Ô, Gessé, eu moro aqui no interior de São Paulo. A gente também tem as nossas dificuldades. Eu cresci em bairros periféricos. E quando eu li o seu livro, eu fiquei pensando, nossa, essa também é uma história real daqui. Você acha, com a sua, já, né, que agora você é palestrante, você faz bastante coisa fora, né, desse ciclo aí literário. Você, quando faz essas viagens e você conversa com as pessoas, você percebe que é a mesma realidade em todo lugar do Brasil? Ou por ser Rio de Janeiro tem mais destaque? Não, as pessoas falam, você escreveu a minha história. Todo lugar que eu vou tem um fiel, tem uma fiel. E é impressionante como as coisas se conectam, né? O livro tem 10 anos e é muito atual ainda, né? Essa história, infelizmente, ainda é uma história que acontece muito nas periferias, nas favelas, né? O fiel conta a história de um adolescente que se envolveu com tráfico de drogas, mas como ele foi criado na igreja evangélica, ele acha que ele é um Davi da Bíblia, que ele é um Moisés da Bíblia, que a missão dele é salvar o povo de Deus, que são os moradores da favela, vendendo pó, né? Porque adolescente é confuso. Adolescente, a maioria deles acha que sabe tudo, quando na verdade ainda estão em formação. Então eu fiz essa provocação. Mas é um livro que fala de família, que fala de fidelidade, amizade, de amor. Só que com esse plano de fundo aí do tráfico, né? Da criminalidade. Mas todo lugar que eu vou, a galera fala, tem um fiel aqui é a história do meu primo, do meu irmão, a minha história e tal. Enfim, infelizmente, essa história é a história parecida de muitas pessoas, né? Mas a gente tem que contar, né? Eu queria muito poder falar de ir à lua, falar de surf, falar de esqui, né? Esquiar na neve. Mas eu não conheço essas histórias, né? Eu falo sobre as histórias que eu vejo aqui da minha janela, né? Abro a janela e vejo, e eu vou e conto essas histórias. Eu queria poder falar da praia, do Leblon, igual o Manuel Carlos faz, né? Mas é porque a minha realidade não é essa. Então eu conto porque eu acredito na literatura como uma possibilidade de você conhecer novos mundos. Então, o mundo que eu apresento é o mundo que eu conheço, que é esse. Então, eu gosto sempre de contar a história pela perspectiva não do hierarquicamente, o topo mais alto da hierarquia. Por exemplo, eu escrevi outro livro falando sobre o exército, mas na perspectiva do recruta, não foi de um oficial, como geralmente as pessoas fazem. Eu escrevi o fiel na perspectiva do adolescente que ajuda o traficante, não falei na perspectiva do chefão. Então eu gosto de contar a história por essa perspectiva, né? Pela perspectiva das pessoas que moram aqui na região, entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer aquelas perguntas básicas. Você pode. Você falou que conta as histórias que você vê pela sua janela, certo? Mas o seu livro, ele é muito bem escrito. Eu poderia dizer que ele foi escrito por pessoas que já convivem, né, com isso. Quando você decidiu escrever, contar essas histórias, como que você planejou isso? Você teve uma ajuda? Por que eu tô te perguntando? Porque eu tenho muitos alunos, né? Eu já passei por escolas de periferia e eu vejo que eles têm muita vontade de contar essas histórias, mas eles não sabem por onde começar. E você foi isso, né? Você decidiu ali, eu li um pouquinho sobre você, que você queria contar e teve ajuda. Conta pra gente como que foi esse processo. Então, quando eu comecei a escrever o Fiel, eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Da minha casa para lá era mais ou menos 2 horas de trem.
Então, eu decidi recuperar esse tempo perdido que eu tinha no trem e comecei a escrever o meu livro no celular, dentro do trem, né? Eu escrevi o Fiel, não sei se você sabe, mas eu escrevi ele tudo no meu celular, dentro do trem. As pessoas, quando eu conto isso, ficam assim, nossa, você escreveu um livro no celular, um livro é grande, como é que foi isso? É porque as pessoas, elas ficam preocupadas com o livro todo, só pensam na próxima palavra. Uma palavra conecta na outra, que vira uma frase, que vira um parágrafo, que vira um capítulo, um livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros. Palavra palavra por palavra. Quando eu vou falar para as pessoas que elas querem começar a escrever, e elas pedem ajuda, por onde eu começo? Eu costumo dizer o seguinte, primeiro você tem que escolher qual história você vai contar, uma história que você domine muito bem, uma história que você conheça muito bem. Escolheu a história, agora é pensar quem é que vai narrar essa história, qual vai ser o narrador, se vai ser na primeira pessoa, se vai ser na segunda pessoa, terceira pessoa. Por exemplo, se for contar a história, eu vou falar, quero contar a história do Campeonato Brasileiro. Eu vou contar na perspectiva de quem? Do torcedor, do técnico, do treinador ou da bola. Eu posso contar a mesma história por vários ângulos diferentes. O mais difícil é você escolher quem vai ser o narrador, quem vai contar essa história. Escolheu isso, é só começar. Ah, começa do começo. Às vezes você começa do final, mas começa. Você vai jogando palavra, vai jogando. Quanto mais palavras você vai jogando no caderno, no computador, no celular, mais problema você arruma para sua vida, porque você vai ter que arrumar outra palavra que combina com aquela. Mas é só fazendo mesmo para saber que é possível. Porque eu pensei, se eu consigo falar e as pessoas conseguem parar para me ouvir, se eu for escrever, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu tenho a possibilidade de reescrever, de reler, e falar, não, aqui eu fui machista, não, aqui estava sem graça, não, aqui eu usei uma palavra que ninguém conhece. Então, o bom de escrever livros é que você tem a possibilidade de reler e de reescrever, entendeu? Então, é muito mais fácil, eu digo isso com muita convicção, que é muito mais fácil eu escrever um livro para você, te escrever uma história, do que eu te contar uma história aqui agora. Porque se eu contar uma história para você agora e eu errar falar alguma besteira, não tenho como mais voltar atrás, porque eu já falei. Agora no livro não, tenho como ler, reler, consertar, mostrar para amigos, jogar no Google, alguma dúvida. Às vezes a gente fica com dúvidas simples, com palavras, de como se escreve. Aqui na favela a gente fala muito é nós, né? Ah, é nós, a gente fala muito é nós. Aí bate aquela dúvida se é nós vai ou a gente vamos. Aí para não errar eu fui sozinho, entendeu? Não tem mistério. E aí, quando você achou que, tipo, terminei, como que foi? Para Não, você publicar o seu livro? Não, só termina quando publica, nunca termina. O livro nunca só termina quando imprime. Porque se deixar, a gente vai reescrever, reler, reescrever. A minha situação foi o seguinte, eu estava com o livro já muito adiantado, já perto do final. Eu pensei, quem é que um dia vai querer publicar um livro de um cara de Antares? Que não é uma favela famosa aqui no Rio de Janeiro. Quem é que um dia vai querer publicar um cara de Salto? Tá ligada? Qual é a editora que vai querer publicar? Quem um dia vai querer entrar numa livraria e escolher um livro meu? Aí eu percebi que, além de escrever, eu precisava fazer algo a mais. Eu comecei a frequentar lugares onde o livro estava inserido. Comecei para sarau, batalha de rima, lançamento de livros de autores que eu nem conhecia. E aí as pessoas disseram que eu tinha que fazer network. Eu nem sabia que era network. Eu falei, que negócio de network? Ignorei esse papo de network e fiz amizades. Amizade, amizades, cada vez mais eu fui me aproximando de editoras. E eu comecei a levar não das editoras. As pessoas olhavam para mim e diziam que eu não tinha cara de escritor. Você não tem cara de escritor. Aí eu levei não de todas as editoras pequenas. Falei, agora eu vou para as grandes. E também não todas as grandes. Aí hoje eu publico na maior do país, né? Que é o Grupo Companhia das Letras. Mas assim, palavra por palavra, frequentando lugares. Porque é muito interessante você estar no palco. A gente tem que se inserir, né? É muito interessante você estar no palco, mas para você chegar, você também tem que ser plateia. Só existe o palco porque existe uma plateia. Então eu entendi que eu precisava participar de várias plateias, de comprar livros de autores, autoras que estavam publicando, fazer uma rede, fazer amizade, até que um dia alguém falou, pô, esse cara aí é bom, vamos publicar o livro dele. E foi assim, pô. Ai, Muito, sensacional. foi fácil, foi muito trabalho, mas já passou. Passou. Agora você já está fazendo outra live. Ô, Gisele, você agora faz palestra, leva aí sua história para o mundo. Você já saiu do Brasil? Já teve convite? Como que foi? Então, primeiro o meu livro entrou no catálogo de Bolonha, né?
para representar o país lá na maior feira literária de juvenil e infantil lá na Itália. Aí eu fui para o Salão do Livro de Paris, aí depois eu fui para Veneza, fui para Roma, Bolonha, na Itália, aí fui para os Estados Unidos, a gente lançou o Fiel nos Estados Unidos, em Nova York, aí depois eu fui para a Espanha em 2019, e em janeiro desse ano eu fui para o Japão, e esse ano eu vou para os Estados Unidos e Portugal, já está certo, assim, essas duas viagens. E você, como um guia para os jovens, né, que tem essa mesma ideia de escrever, de lançar, de conquistar o mercado, hoje você consegue viver dos seus livros? Então, eu percebi que para eu viver dos livros, eu tinha que viver para os livros. Então, todas as ações que eu faço na minha vida hoje, elas são voltadas para o livro. Não só o livro físico, mas voltado para as histórias em torno do livro. Então, eu montei um instituto, juntei amigos artistas e montamos um instituto chamado Marginal, que é da Margem Pro Agora. A gente ocupou um posto policial desativado na favela onde eu morava antigamente, que é Antares. A gente transformou esse posto numa biblioteca comunitária. E agora a gente transformou parte dessa biblioteca em um estúdio musical para gravar artistas da região, porque a história não é contada só através de livros, também é contada através da música, através do teatro. O Fábio de Sá, por exemplo, está aqui, que é o cara responsável pela CIA de Teatro Marginal, também que faz parte do nosso instituto. Então a gente hoje faz filme, a gente faz peças de teatro, a gente faz músicas. Então a gente vai fazendo coisas para contar a história, né? E tudo isso dizendo que antes de ser música alguém escreveu, antes de ser uma peça de teatro alguém escreveu, decorou o texto, coisa e tal, sempre incentivando a leitura e a escrita. Isso me interessa muito porque eu tenho projetos que eu quero inserir na comunidade aqui da cidade sobre leitura, porque a gente sempre vê as estatísticas, né, de que brasileiro lê pouco, brasileiro não gosta não frequenta mais livrarias como antes. A gente tem as questões dos dispositivos eletrônicos, que hoje contribui para isso. Como que foi para você, né? Você escreveu seu livro no celular, mas você era um leitor? Então, eu não era leitor quando criança, não gostava muito de livro, não. O único livro que tinha lá em casa, assim, que minha mãe colocava para ler, era aquele livro de capa preta, a Bíblia, tá ligado? E aí eu vacilava, e minha mãe falava, vai pro quarto ler a Bíblia. Só que a Bíblia tem letrinha pequenininha, né? Eu começava a ler a Bíblia numa linha, aí eu tava lendo na mesma linha, tá ligado? E aí eu não embalava. Tem até umas leituras de maneira na Bíblia, tem umas histórias bem bacanas e tal. Só que o livro mesmo, a literatura que eu li, o primeiro eu já tinha 24 anos na época, que foi o livro do Júlio Ludemir, chamado No Coração do Comando. Já começava com duas mulheres na cadeia brigando, xingando, e eu falei, nossa, palavrão no livro, que legal, e comecei a ler, e aí eu li o livro todo de uma vez só. Aí depois disso eu comecei a gostar de livro, tá ligado? Eu comecei a gostar de livro, comecei a comprar só livro que falava de favela. Tinha favela na capa, eu comprava. Tinha arma na capa, eu comprava. Tinha sangue na capa, eu comprava. Porque a gente pensa em favela, a gente pensa o quê? Favela é o quê? Favela é tiro, né? Favela é tiro. Gente, favela não é só tiro. Também tem facada, assim. Tem de tudo, assim, nas histórias. Aí, brincadeiras à parte, aí uns amigos meus disseram que eu tinha que começar a ler os clássicos. Aí comecei a ler os clássicos. O primeiro clássico que eu li foi, depois da Bíblia, foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, aí depois Revolução dos Bichos. Aí comecei a comprar O Estrangeiro, aí tem que ler os clássicos e tal. Só que eu pegava essas histórias dos clássicos e imaginava essas histórias sendo contadas nas favelas, tá ligado? E aí até que um dia eu falei, pô, vou escrever um livro, porque eu queria ver histórias reais, coisas que eu sabia que não teria nos livros, sabe? Então eu decidi escrever. Só que como eu não li muitos livros na minha história, na minha vida toda, eu comecei a escrever o livro como se eu tivesse contando um filme para alguém, saca? Tipo assim, acabei de assistir um filme e tô contando as cenas do filme para as pessoas. Então muitas pessoas quando leem meus livros falam assim, caraca, parece um filme, nossa, que muito legal, não consegui parar. Você lê o livro, né? As pessoas falam, eu consigo ouvir as vozes dos personagens, não sei o quê. Não sei, talvez seja isso, da minha referência através do filme, porque eu assisti muito filme. Eu sempre gostei muito de filme. Eu já tive uma locadora lá na favela, antigamente. Eu tive uma locadora. Também teve? Só que a minha locadora era de DVD pirata, tá ligado? Só DVD pirata.
Aí as pessoas, quando eu ia lá na locadora, às vezes, buscar filme, aí eu falava assim, os filmes de ação, de comédia, os atuais, não tem não, estão locados, só tem filmes inteligentes. Não sei se vocês vão gostar. As pessoas pegavam o filme ruimzão e falavam, nossa, adorei. Eu também tive locadora. E foram os piratas que me derrubaram. Hoje, sério, isso eu percebi no seu livro, porque, como eu falei para você, eu cresci na periferia, né? Então, assim, a gente tinha ali escola pública, soltava pipa, brincava na rua, ainda era uma infância gostosa, né? Embora perigosa, mas gostosa. E quando eu comecei a ler, né, eu fui vendo assim, as falas realmente, né? Era muito do que a gente falava e tal, porque mesmo estando em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem essa rixa aí, mas a gente fala a mesma língua, né? A mesma coisa. A gente vê. Uma vez acordei para ir para a escola, não conseguia abrir o portão, assim, tinha uma pessoa morta no portão. Então era esse tipo de coisa que a gente via aqui. É a nossa realidade, infelizmente, né? Eu separei aqui um trechinho do seu livro que eu achei muito, muito, muito bacana. Ele fala o seguinte: ser fiel no mundo do crime é questão de vida ou morte. Traição é imperdoável e o preço a pagar pode ser com a própria vida. A gente vê muitas histórias e quando as histórias de favela são levadas para o cinema, por exemplo, é sempre esse lado. Esses dias eu revi Cidade de Deus e com outro olhar, sabe? Um olhar de adulto mesmo, assim. Então, o que você acha de futuro, assim, para as comunidades? Você acha que a gente ainda consegue transformar aquele lugar? Ou esse lugar vai acabar transformando a nossa visão? Cara, eu não sei, cara, assim, eu costumo olhar aqui para amanhã, para hoje. Eu não fico muito nessa utopia, não. Eu, por exemplo, faço o que eu posso, né? Acontece muito, sabe o que, cara? Assim, as pessoas ficam muito jogando a responsa da favela em cima dos favelados, em cima de quem é querido da favela, de repente saiu, tem alguma representatividade. Só que a favela é um problema de todo mundo, cara. É igual o racismo. O racismo não é um problema do preto, é um problema do branco, pô. Tá ligado? Se a galera parar de nos matar, a gente vai viver, pô. Se a galera parar de nos fechar as portas, a gente vai entrar nos lugares. Então, fica o tempo inteiro uma cobrança em cima da gente, de ter que fazer, ter que solucionar o problema da favela. O problema da favela é um problema de governo, um problema de Estado, né, cara? E a galera bota os piores empregos, as piores condições de transporte pra gente, porque se a favela parar, a cidade para, pô. Você vai em um Leblon e você vai lá num restaurante italiano. Você vai ver o chefe do italiano não é um italiano, é um nordestino que mora na Rocinha, que mora no Vidigal, tá ligado? Então, qualquer lugar que se for um restaurante japonês, o chefe não é um japonês, cara, é um favelado, é um cria. Então, assim, você vai lá num motorista de ônibus, é um cara da favela, a empregada doméstica, o porteiro. Mano, assim, se a favela parar, a cidade para, o estado para. Então, eu acho que as pessoas tinham que olhar para a favela, olhar para a periferia, não só com esse olhar de pena, carente, comunidade carente. Porque se você parar para pensar na cultura do país, cara, o filme mais visto no Brasil, do Brasil foi Cidade de Deus, que retrata a favela. O samba veio da favela, o funk veio da favela. Quantas coisas boas vieram da favela, saca? Então a nossa literatura hoje está alcançando as prateleiras distantes, aí, uma galera de periferia muito braba. O Passinho mesmo agora está rompendo barreira do funk, a galera do rap. Se você for olhar para o Spotify, as músicas mais ouvidas hoje é o funk, é o rap que vieram da favela. Então as pessoas têm que olhar para as favelas como um lugar e pensar em oportunidade, né? As pessoas jogam para a gente esgoto a céu aberto, as pessoas jogam para a gente transporte precário, as pessoas jogam para a gente a água, para te ter ideia aqui do Rio de Janeiro, a água passa por baixo da favela, as tubulações, né? Vem do Bandu, abastece a Zona Sul e às vezes a favela fica sem água, tá ligado? Tipo assim, então, a coisa é muito absurda, né? E jogar também essa responsa toda em cima dos favelados, em cima da gente, em cima de mim. As pessoas cobram: o que você faz pela sua favela? Eu falo: o que você faz pelas favelas do país, saca? Então, assim, é foda, mano. As pessoas o tempo inteiro ficam querendo jogar essa responsa, mas essa responsa não é nossa. A responsa é da população como um todo, saca? Então, às vezes, a gente até cansa de ficar querendo procurar soluções para salvar a favela. A gente não sabe, a gente não tem a possibilidade de ter uma boa educação. Porque a favela, né, no caso aqui de Antares, Zona Oeste,
as favelas são longe, né, da capital. As favelas aí tem tiroteio, aí não tem aula, professor falta, aí posto de saúde, médico nenhum quer trabalhar na favela. Aí a gente vai disputar vaga para fazer universidade pública e tal, como se a gente, na largada, a gente está bem atrás, saca? Então, é muito complicado, saca? Mas a gente tem que pensar como um todo, né? O que eu posso fazer para fortalecer a favela, saca? Tipo, não falar mal já é bom, já ajuda pra caraca, né? Tipo, não atravessar a rua quando a gente tá passando, indo pra escola, indo pro trabalho, também já ajuda. Não esconder o celular. Outro dia eu passei anda muito de boné e chinelo, né? Eu tava passando, a mulher com uma porra de um LG, um celular velho, baixou o telefone quando eu tava passando. Falei, caralho, tio, meu telefone é um iPhone novo, cara. Não quero essa merda, não. Sabe? Então, assim, é isso. Se já não fechar a porta pra gente, já tá bom pra caralho, tá ligado? Adorei. Eu tenho aqui duas perguntas de um membro do clube para fazer para você. Ele perguntou assim, ó, qual a sua visão sobre a infância atual? Isso em relação às diferenças geracionais, já que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças que fomos. As suas histórias carregam muito da sua infância? Não, é diferente porque é evolução, né? A evolução das pessoas é isso mesmo, vai ter que ser diferente. A minha infância foi diferente do meu pai, do meu pai foi diferente do meu avô e tal. As pessoas falam, fica naquela coisa de tipo, ah, na minha infância era bem melhor. Ah, naquela época a gente corria pelas ruas. Naquela época a gente tinha meio de chocolate, cara, tá ligado? Hoje já não tem isso. Então hoje tá bom também para as crianças, só que hoje a gente tem mais essa informação, né? Meu filho tem 3 anos e ele já abre o YouTube sozinho, já escolhe lá o negócio que ele quer ver no celular, na tela. E aí a gente fica o tempo inteiro querendo privar. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas o futuro é esse, cara. Se a gente privar a galera do acesso à tecnologia e tudo vai ser tecnologia no futuro, a gente vai formar o quê? Crianças com a nossa cabeça. Não, as crianças hoje estão diferentes. Hoje é uma outra realidade. E aí, qual era a tua pergunta? Se as suas histórias carregam muito da sua Pô, infância? claro. Minha história carrega muito porque é isso, né? Eu acredito na literatura como quem não viveu não vai contar, cara. As pessoas, para escrever tem que ser um bom leitor, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Não, para escrever tem que ler, mas também tem que viver, pô. Você tem que viver para você contar histórias, para as pessoas sentir verdade na história. Tem que ter alguma coisa ali que só você sabe na história. Porque se eu contar a história baseada nas coisas que eu li apenas, eu não vou ter aquele pulo do gato, eu não vou ter aquele plus ali para a pessoa que está lendo falar assim, caraca, é assim mesmo que acontece. Então, eu acho que é isso, é botar a cara na rua, botar a cara no sol, ir para eventos, ir para balada, dançar, viver, ser feliz, beijar na boca, fazer amor, viver mesmo para depois, quando você colocar isso nos seus livros, nos seus filmes, nas suas histórias, saber do que tu tá falando, pô. Entende? Como é que eu nunca beijei e vou falar sobre um beijo, sabe? A sensação que deu depois do beijo. Então, vamos beijar, galera. Vamos viver, vamos ser felizes, vamos sair de casa, botar a cara na rua, vamos ler livro, mas também vamos viver histórias reais, pô. Tá faltando É, isso. As pessoas hoje estão muito Netflix, iFood. Essa geração tá muito trancada dentro de casa, saca? Tipo, tudo vem na porta de casa. Como é que é o nome daquele negócio? Shopee, iFood, Netflix. Cara, vamos pra rua, vamos pro shopping, vamos pra banquinha, vamos pra feira de Jacari, vamos pra praia, vamos viver, pô. isso é verdade. Eu sou uma vítima disso. Ó, tem outra pergunta. As Não, suas vítima por quê? histórias. Não. Conta aí, vítima por quê? Porque eu tô cada vez menos acessível ao mundo externo. Tudo eu compro pela internet, tudo eu peço, eu trabalho e já volto para casa porque eu quero estar em casa, sabe? Não sei se isso é uma coisa que foi se transformando ou se o mundo foi fazendo isso de mim. Eu não quero me vitimizar, mas ao mesmo tempo eu sei que a culpa é minha, sabe? Não sei se é isso. Bota a cara na rua, garoto. Ó, outra pergunta. As suas histórias, o seu trabalho carrega uma voz de resistência muito forte. Você consegue identificar a posição de referência que isso ocupa hoje? E quais foram as suas referências de letra? Você já falou um pouquinho, né, dos livros que você leu, mas eu tenho um livro que eu li na escola, no ensino médio, eu tenho 37 anos. Eu li no ensino médio Capão Pecado, do Ferrez, que ele fala sobre São Paulo, né? Sobre
E foi um livro assim que eu nunca mais esqueci, porque ele impactava bem, né? Ele mostrava bem. Foi na época de Racionais MCs, e eu adoro o rap deles. Então, assim, isso também. Você também usou isso como referência? Então, eu tive boas referências. Eu li também Capão, foi um dos livros que eu li assim, naquela época, eu estava lendo um livro de periferia. Mas a minha referência, primeiro veio de casa, né? Minha mãe, meu pai, assim, sempre trabalharam pra caralho e tal. E minha referência eram as músicas também, Racionais, né? O livro que eu lia era as músicas de Racionais, pô, as músicas da MV Bill. MV Bill é um cara, um rapper que dialoga muito assim, com a nossa realidade. E cada música dele como se fosse um conto, né? Como se fosse uma crônica também. Então, eu bebi dessa fonte, né, do rap, sim. E a minha referência para escrever, na verdade, foi o livro de um cara do Capão Redondo também, chamado Marcos Lopes. O nome do livro é Zona de Guerra. Eu li o livro do cara contando sobre a infância dele, a adolescência dele no Capão Redondo. E eu pensei assim, cara, essas histórias aqui eu tenho muitas delas para contar, saca? Foi aí que me impulsionou a querer escrever o livro, sabe? Falei, pô, se essas histórias rendem livros, eu tenho muita história para contar, cara. Eu fui um adolescente que eu aprontei pra caralho, eu era pichador, eu pichava, chegava em casa, às vezes eu rodava com o cabelo pintado, polícia, pô, já apanhei na rua, já subi em prédios para pichar. Então, assim, aquela história do fiel, que tá na mãe, tá no pai, eu fiz muito isso, falava pra minha mãe que tava no meu pai, falava pro meu pai que tava na minha mãe e ia pro Rio de Janeiro, ia pra Ilha Grande, eu rodava, viajava tudo sozinho, já com 14 anos, 15 anos. Para você ter uma ideia, com 15 anos, eu sofri um acidente de moto. Eu fiquei 3 dias em coma e um mês internado. Quando eu saí do hospital, eu olhei para minha mãe com 15 anos e falei assim, mãe, já zoei demais nessa vida, vou dar um tempo. Aí eu falei, porra, eu tenho história para contar, então eu vou contar. E aí eu decidi contar. E hoje eu vivo dessas histórias que eu conto, sabe? De coisas que eu vivi, coisas que eu vi, eu vou misturando o passado com o presente. Você me conta uma história, fica na minha cabeça, eu já penso num personagem para colocar essas histórias. Eu tô conversando com a pessoa, às vezes a pessoa fica, tipo, o cara é mais velho, aí ele fica assim, pô, bicho, não sei o que, bicho, não sei o que. Aí eu já trago esse bicho para a fala de um personagem, entendeu? Então, assim, o tempo inteiro eu tô pensando em como transformar a vida em páginas de livro. Ih, teu áudio parou aí, hein? Qual é o meu? Vocês estão me ouvindo? Tava desligado. Ah, tá. Eu sou mãe, minha filha tem 14 anos. E tudo que eles fazem, assim, para nós nossa, é um orgulho, né? A sua mãe, tendo a história que você tem, quando ela viu você alcançando isso, o que ela falou para você? Primeiro que ela não levou muita fé, né? Ela levou fé quando chegou a equipe de televisão no trabalho dela lá e pra entrevistar ela ficou doida, assim, tirou até onda no trabalho. Mas hoje ela fica orgulhosa, né? Eu vejo assim, às vezes ela na plateia assistindo com aquela olhinho. Hoje mesmo eu tava olhando uma foto que tem quando eu recebi um prêmio. Aí ela tá me abraçando assim com a maior cara de orgulhosa. Porque é foda, né, mano? Criar filho no Rio de Janeiro não é fácil não, em periferia, em favela, ainda mais ela que trabalhava o dia todo. E eu, enfim, não ter ido pro caminho errado, né? Não ter ido pro caminho do crime, assim, porra, pra ela, foi isso aí já é um orgulho, né? O orgulho dela foi quando ela me viu indo trabalhar de carteira assinada. Tipo, eu indo trabalhar de carteira assinada, de roupa social, maletinha, igual testemunha de Jeová, tá ligado? E ela ficou chorando, feliz porque eu tava indo trabalhar de trem, filha, indo de trem, 2 horas de trem, indo trabalhar, e ela orgulhosa. Eu falei, pô, mãe, você orgulha disso não, pô. Tem coisa melhor pra vir aí. Ah, mas eu imagino, coitada, o que ela passou. E para não te ocupar mais, a gente já teve aqui 36 minutos. Outra pergunta dos membros aqui do clube é o que você está lendo no momento? Então, eu tô lendo um livro de uma autora, autora nova, né, que era a tese de mestrado, transformou em livro, que é As Minas do Funk. É o funk delas, o nome do livro. Conta a história de funkeiras que, que fazem parte desse movimento funk, que era um movimento muito macho, né? Muito masculino, assim. E ela conta a história de pessoas como a Anitta, Rebeca,
enfim, outras mulheres do funk que fizeram cacau, né? Que fizeram carreira no funk. Tô lendo esse livro agora. Legal. E você tem projetos para o futuro? Tem mais livros aí? Pô, garota, meu nome é Projeto, meu nome é Projeto, meu nome é Futuro. A gente vai lançar agora no final do mês um livro chamado Santa Cruz na Real, que é um livro que a gente fez, né? Porque eu falo a gente porque ninguém faz nada sozinho, né? Você pensa num livro, acha que é só uma pessoa que foi lá e escreveu. Não, tem pessoas editando, revisando, fazendo capa. E a gente fez um livro com um aporte, né? Com um patrocínio da empresa chamada Ternium, aqui da região, via a lei de incentivo federal, né? Via a Lei Rouanet. A gente fez esse livro contando relatos de moradores aqui do bairro de Santa Cruz. Então a gente vai lançar esse livro, Santa Cruz na Real. A gente está montando uma editora marginal, para publicar a nossa galera, a galera de periferia, né? Já ia perguntar isso. E eu mandei para a editora agora recentemente meu novo romance chamado Esquema, que é a história do motorista de transporte alternativo que vira vereador. O livro fala sobre a corrupção do dia a dia. Esse tá... Você vai sair pela Companhia das Letras? É isso, eu assinei com eles. Mas deve sair pelo selo Alfaguara, né? Que é o selo de literatura deles. Mas esse aí é o melhor livro que eu já escrevi. Vai ficar muito bonito, muito gostoso. Que legal! A gente Clube do Livro, parceria Clube da Companhia das Letras. Então, vou pedir seu livro. Vai sair quando? Pede o efetivo variável também, que eles têm lá. Pede o fiel, pede tudo. Eles estão ricos. Que ótimo. José, eu adorei falar com você. Pessoa fácil de conversar. Acho que a gente ficaria um tempão aqui falando. Tinha muito mais perguntas, mas eu fico nervosa. Pode fazer, garota. A gente é amigo. Pode perguntar. Não tem ninguém vendo, não. Acaba atropelando tudo e é isso. Quando sair seu livro, se você puder dar um oi pra gente, eu vou mandar para você, aí você autografa pra gente. Fico muito feliz de saber que gente da gente está conseguindo expandir, né? Conseguir falar aquilo que a gente precisa falar, porque a gente sempre foi administrado pelas histórias dos outros, né? E quando a gente consegue falar nossa história, isso tem poder, gera poder para muitas pessoas. Então, vai o meu parabéns para você, para toda a sua equipe, que você tenha ainda muito sucesso, conte muitas e muitas histórias para gente, porque é importante, é necessário, e o óbvio precisa ser dito, né? Como você falou das questões das favelas, a gente precisa dar responsabilidade para quem é o responsável, né? E é isso, brigadão. Que você tenha aí uma semana maravilhosa. Aqui em São Paulo vai ser feriado já na terça-feira. E eu ia falar bom feriado para você, mas aí no Rio acho que não tem, né? Não tem. E é isso. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Adorei de verdade. Um beijo para você, para sua filha, para sua família toda. Eu tô em São Paulo direto. Quando tiver por aí, manda um alô pra gente aparecer por salto aí, pô. Tá, pode deixar. Só não pode ter salto, né? Tá. Obrigadão. Tchau, beijo. Tchau, galera.